Olá, prezados, meu nome é Lucas Oliveira e iremos hoje dar continuidade a nosso curso de atualização acerca do pacote anticrime, que alterou diversos dispositivos como o Código Penal, o Código de Processo Penal e as leis extravagantes. Desde já, peço que deixem seu like, compartilhem, comentem e façam download do material escrito para que possam acompanhar melhor o bate-papo. Depois da vinheta, iremos começar. Oi, gente, estamos de volta. Pensando numa aula mais dinâmica, a gente só vai abordar dois temas das alterações, até porque os temas são densos, são um pouquinho mais chatos para se trabalhar de forma mais corrida. Então, a gente, para dar dinâmica ao mesmo tempo, clarificar as aulas, vamos limitar a aula de hoje, a parte de hoje, apenas a dois tópicos, tá? Das modificações. São diversas modificações e vamos dar início a elas agora. Então, gente, dando continuidade, vamos lá para a primeira alteração de hoje, para a primeira abordagem de hoje, tá? Gente, apesar de o livramento condicional estar atinente à execução penal, há previsão no Código Penal também. E, em algumas questões pontuais de casos específicos, houve alterações no sentido de endurecer em determinados crimes que, segundo o legislador, merecem uma maior dureza no trato da execução penal. Então, vamos para a leitura inicial do artigo 83 do Código Penal, tá? Artigo 83. Comprovado bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante o trabalho. Bem, gente, como se pode ver, essa alteração diz respeito às condicionantes para a concessão do livramento condicional, tá? Antigamente, o grau de subjetividade disso era muito grande, tá? Então, esse artigo veio para, pelo menos, dar um nível de objetividade maior para a concessão ou não desse benefício. Até porque o Código Penal não pode se pautar por um direito, digamos assim, discricionário do julgador, tá? Tem que ter sempre objetividade nas leis, tem que ter a literalidade. Então vamos fazer uma leitura rápida aqui, só para a gente ver como era o artigo e a gente poder ter uma linha de raciocínio em cima disso. Antigamente ficava assim: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para promover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Com efeito, a expressão comportamento satisfatório foi substituído por bom comportamento e também ao requisito de que o acusado não cometa falta grave nos últimos 12 meses. Ademais, essa modificação alterou a LEP, tá? No seu artigo 212, no sentido de modificar a forma em alguns crimes de progressão de regime. Se não, vejamos. Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com transferência para regime menos gravoso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 50% da pena, se o apenado for a. condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. B. Condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou C. Condenado pela prática do crime de constituição
de milícia privada. Ou 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Ou 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Primeiro ponto a se notar é que essa alteração impede agora que condenados por crimes hediondos com resultado morte tenham o benefício do livramento condicional. Nota-se que tal modificação impede que condenados em crimes hediondos com resultado morte sejam beneficiados com o livramento condicional. Contudo, no que tange os crimes hediondos, não mudou nada, tá? Em relação à reincidência, porque o próprio Código Penal, no seu artigo 83, inciso 5, já previa que seria defeso essa concessão de benefício, tá? Para reincidentes específicos em crimes hediondos. O ponto de interrogação que fica nesse aspecto é que a antiga lei previa que reincidentes específicos não poderiam receber esse benefício. Porém, com a nova lei, é previsto que apenas reincidentes específicos com resultado morte não poderão receber o benefício. Então vai ficar a dúvida, vamos ver o que os tribunais superiores, que a doutrina vai falar, para a gente poder ter uma conclusão. A meu ver, a lei mais benéfica tem que valer, ainda mais a última lei, né? A lei mais atual. Acredito eu que reincidentes específicos deverão, à luz da lei, à luz dessa modificação, receber este benefício. Portanto, conclui-se que, para condenados em crimes hediondos ou equiparados, que tenham resultado morte, nunca caberá o benefício do livramento condicional. Caberá o livramento condicional, desde que primário ou não reincidente específico. Vamos continuar. Então, vamos seguir agora para essa segunda alteração da aula de hoje, que é os efeitos da condenação, perda de bens atinentes a crescimento incompatível do patrimônio. Para além dos efeitos da condenação previstos no artigo 91 do Código Penal e no artigo 92, o dito pacote anticrime acrescentou a seguinte circunstância. Vejamos. Artigo 91-A. Na hipótese de condenação por infração, às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá a ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Parágrafo 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens. Inciso 1. De sua titularidade ou em relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente. E 2. Transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou procedência lícita do patrimônio. Parágrafo 3º. A perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os valores cuja perda for decretada. Bem, nota-se assim, portanto, que essa alteração trata-se de uma criação de uma nova hipótese de perdimento de bens. São atinentes a infrações que têm pena cominada não aplicada superior a 6 anos. Gente, para ilustrar melhor, eu vou dar um exemplo. Tá?
Vamos ler o exemplo aqui comigo. Pedro foi condenado por corrupção passiva. Pedro é solteiro, não tem filhos e não recebeu herança ou outra receita lícita além de seus rendimentos como servidor público. Também não tinha patrimônio quando ingressou no serviço público. No nosso exemplo, Pedro recebeu 100 mil por um ano como servidor público durante 10 anos. Portanto, é pertinente vislumbrar que o patrimônio atual de Pedro, cerca de 15 milhões, é proveniente de meio ilícito, considerando o fato de que o somatório de seus ganhos durante 10 anos não ultrapassa 1 milhão. Gente, então, basicamente, assim, em linhas gerais, seria uma presunção da lei de que, se você não comprovar de forma eficaz que desde que você esteja processado por crime com pena superior a 6 anos, combinada de 6 anos. Então, gente, basicamente é uma presunção que o legislador está trazendo de que você é processado por crime que tem a pena máxima superior a 6 anos combinada, você vai ter que provar uma espécie de inversão da prova, que aqueles bens que você tem, que supostamente são incompatíveis com seus rendimentos, não são provenientes de crime, mas sim são provenientes de atividade ilícita. Acho questionável, porém está na alteração. Tá? É uma hipótese aí eu acredito eu que seja uma hipótese de confisco, né? Apesar de ser questionável. Vale lembrar também que quem tem que destacar isso na denúncia é o Ministério Público, tá? E ao final o juiz vai decretar isso ou não. Vale ressaltar que o agente pode, por exemplo, justificar esses rendimentos com heranças, com apostas, com rendimentos e aplicações. Então, em tese, haveria margem para ele tentar se livrar de tal situação. Importante que o legislador também enumerou de forma a presumir que, mesmo que alguns bens não estejam em nome do condenado, eles podem sofrer esse perdimento. Gente, a gente pode estar aí sobre uma hipótese de que a pena vai passar da pessoa do condenado. Imagine aí a lei presumindo que dado apartamento é meu, ou que dado bem é meu, sendo que esse bem não é meu. Eu tenho ele comodato, alguma coisa do tipo, eu sempre frequento, por exemplo, e eu estou sendo condenado por pena máxima a 6 anos, pena combinada máxima de 6 anos, e estou com apartamento comodato. O Ministério Público supõe que seja meu esse apartamento, comparando com todas as minhas receitas, há uma incompatibilidade grande desse apartamento. Aí esse terceiro, que é o dono do apartamento, vai perder o apartamento porque resolveu-se em uma ação penal presumir algo sobre o patrimônio. Então é muito temerário essa hipótese, não acredito que seja salutar também. Ou seja, os bens de titularidade do condenado, em relação aos quais ele tenha domínio, e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente. Segundo tópico. E os bens transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. Aqui ele vem tratar aí do negócio simulado, né? Por exemplo, em que você simula uma venda para poder ocultar uma transação, fazer que o terceiro perca direitos. Nesse caso aqui, provavelmente, eles estão querendo prever uma hipótese aí de simulação para escapar da justiça criminal. Então, são esses aspectos principais, né? Bem, continuando, vamos seguir agora para a próxima alteração, tá? Próxima e última alteração. Vamos fazer a leitura agora do parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados
para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereça sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Esses instrumentos, segundo o artigo, deverão ser destinados à União ou ao Estado, dependendo de que justiça tramitar. Se for justiça federal, por óbvio, vai para a União. Se for justiça estadual, vai para a justiça estadual. É importante salientar que esse procedimento parece muito com o artigo 91, inciso 2, a linha A do Código Penal, tá? É bem parecido. Só que a diferença central é que nesse artigo, que eu estou mais antigo, ele fala em objetos cujo fabrico, porte, seja ilícito. Nesse caso aqui, é qualquer instrumento de crime. Ou seja, o carro que o cara usou para cometer o assalto, para cometer um homicídio voltada a esse grupo criminoso que está falando o artigo. Mas assim, é importante de salientar que está tratando de pessoas específicas, quais sejam integrantes de milícia, integrantes de organização criminosa. Acontece isso de plano. Tem também a hipótese, lá na lei de drogas, sobre o perdimento e a utilização dos instrumentos, carro, casa, imóvel, do tráfico de drogas, vão ser utilizados no Estado, para o Estado, para combate às drogas. Tem essa previsão também lá na lei de drogas. Mas nesse aqui, referente à organização criminosa e referente a milícias armadas. No sentido de que, se essas pessoas forem pegas cometendo o crime, forem condenadas, esses objetos, sejam lícitos ou não, serão destinados à União ou Estado. Serão perdidos por essas pessoas. Ah, o carro perdeu. Ah, a casa perdeu. Por exemplo, a arma já seria perdida de qualquer jeito. Arma ilícita, legal. Agora vamos voltar aqui comigo? Então, voltando aqui comigo, só para a gente fazer o apanhado geral, o que a gente estudou hoje? Estudamos as modificações em alguns pontos da concessão do benefício do livramento condicional. Estudamos a questão do perdimento de bens em caso de cometimento de crimes com pena máxima superior a 6 anos. Reitero que curtam o vídeo, compartilhem, comentem e leiam o material. É importante a fixação por leitura. Tá? Qualquer dúvida, permaneça à disposição e forte abraço.